Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom, antes de nós entrarmos na pauta, eu gostaria de discutir um assunto que angustia todo mundo. O Rogério Alcântara. Sim. Tem uma empresa aí em São Paulo, eu acho que é em São Paulo, que diz que faz pesquisas e medições da rádio web. E nós levantamos, Tibério, que isso é um estelionato. O Rodney. Diga. Nós levantamos que isso é um estelionato. Você tem aí, leia para o Rodney o que eles dão em primeiro lugar, em segundo lugar. Isso é um estelionato que não tem tamanho, porque o Marcelo Tibério conseguiu acessar o servidor dessas rádios e não bate o número de ouvintes no servidor, não precisa dar o nome, se for aqui de São José, você pode dar o nome sem problema nenhum, porque nós íamos no servidor e não tem. Então, já estão começando a aplicar estelionato também em rádio web, hein, Marcelo? Isso é uma prática comum, infelizmente. Tem um segmento aqui de rádio web esportivo onde também tem muita gente aí que fica maquiando dados, né? Fica dizendo que tem mais ouvintes do que realmente na verdade tem. Já me falaram assim que tem rádio web que fala que tem mais de 100 mil ouvintes por minuto, que é um tremendo exagero. Já vi também algumas pessoas batendo no peito falando que tem 30 mil ouvintes por minuto. É um verdadeiro exagero, realmente não me surpreende isso. A gente já tem conhecimento disso em outros segmentos aí deste veículo, mas infelizmente, né, eu acho que não dá para enganar o mercado e nem os ouvintes por muito tempo. Então a gente espera, né, que a seleção natural tire essas pessoas que ficam inflando dados do ar e para que realmente os sérios fiquem no mercado. Olha, e aí, Rogério? Bom dia, Rodney. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Eu vou bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Então, essa pesquisa, viu, João, aqui é acessos do mês de março de 2015 e basicamente de emissoras aqui de São José dos Campos, viu? A primeira posição, segundo a pesquisa, teve 5.572 visitas. A segunda, 4.847. A terceira que é impressionante, viu, João? É aquela famosa rádio aqui de São José, tá, que tem até uma FM virtual, sabia? Tá, FM pirata. 95,9. Né? Uhum. Dizem, é incrível, rapaz. 3.893 visitas. Sabe, isso é que desmoraliza quem quer trabalhar com seriedade, Rodney. Mas totalmente, né? Totalmente, João. É uma batalha que a gente tem também, né? Aqui, em tentar ver aí pro mercado que a rádio web é uma coisa séria. Mas é aquilo que a gente sempre fala, um conceito aqui que nem é meu, é do Ivan Bruno, mas eu abracei porque eu achei muito adequado. Infelizmente existem pessoas que brincam de rádio web. Não, você está certo. Brincar de rádio web, você está certo. Não é fazer rádio web sério. Por exemplo, a Showtime faz um web rádio sério. Sim. Agora com uma grade de programação, antes já fazia, hoje agora mais ainda com a grade de programação quase que a maior parte do tempo ao vivo. Agora tem rádio que infelizmente brinca com os ouvintes também. E amanhã nós temos a estreia aqui de Silvana Ribeiro, que das 13 às 17, Isso. vai fazer a programação ao vivo também, e Silvana Ribeiro, ex-Antena 1, e que agora está conosco. Quer dizer, nós primamos por escolher os melhores entre os melhores. E estamos com programação ao vivo agora de segunda a sábado, e já de segunda a domingo. Nós estamos trabalhando para melhorar a rádio. Nós temos os melhores conosco. Rodney Brocanelli, o Percival, Ucho Haddad, James Zacchio, Zildete Montiel, Carlos Miriam Brickman. Campanhã, Carlos Brickman, Denise Abreu. Sim. Nós temos os melhores. Rogério Webb, Érica Rosa, Patrícia Paradiso. Nós levamos com seriedade. Fala, Rogério. Que a Patrícia está mandando um abraço aí a todos, ao Rodney, e confirmando também que sobre essa FM que nós comentamos há pouco, é pirata mesmo. É pirata, sim. Ô, Rodney.
ainda faz então a intersecção, né, do mundo da rádio pirata com o mundo do rádio web. Exatamente. Né? Eu lembro de uma rádio pirata que ela atuava num shopping, né? Ela fazia o serviço interno de som do shopping e ao mesmo tempo era pirata. Isso aí tem uns 20 anos aqui em São Paulo. Mesmo? Ô, Rodney, Diga, Rogério. E aí a gente fica aquela pergunta, para que serve a Anatel, né? Para nada. Para nada, né, João? Bom, eu não falo nada, né? Porque eu ando tendo problemas aí com a minha operadora de telefonia, né? E eu já recorri à Anatel. O máximo que a Anatel faz é passar a bola para a operadora, eles não fazem nenhum tipo de intermediação. Aí o pessoal da empresa faz o que bem entender. Serve como um belo cabidaço de empregos, né, Rodney? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Rodney, diga, Rod. Demissões no Grupo Bandeirantes? Pois é, João, que me lembra que aqui na semana passada a gente anunciou que o Grupo Bandeirantes estava demitindo em Porto Alegre, Belo Horizonte, aí até ficou a pergunta no ar, será que vai acontecer algum tipo de situação dessas em São Paulo? Chegou, com dispensa de profissionais? Chegou na televisão, né? A gente tem aí as notícias de que o Luiz Batti estaria negociando a saída dele da emissora, e no rádio também. A Rádio Bandeirantes também abriu mão de 2 profissionais. Um deles é o Mauro Betting, de novo, né? Porque no ano... De novo? De novo. 2013 ele também já tinha sido dispensado da Rádio Bandeirantes, só que aí depois teve uma reviravolta e ele acabou voltando aos microfones da emissora. E agora ele saiu de novo e junto com ele também um produtor chamado Guilherme Fagundes. Então, o Grupo Bandeirantes também está cortando aqui em São Paulo. Vocês me falaram também, né, que em São José dos Campos também estavam ocorrendo algumas demissões. Também. Enfim, aqueles ajustes aí de início de ano e a coisa tá feia lá pelos lados do Grupo Bandeirantes. Então, aquele corte de 2013 não foi suficiente, então estão fechando aí mais vagas e dispensando mais profissionais. Olha, uma outra coisa, eu não sei se você tem ouvido... mas está ocorrendo uma mudança brutal na Sul América Trânsito. Eu, inclusive, não sei se ela continuará há muito tempo, porque ela deixou de ser uma rádio eminentemente voltada para o trânsito e agora tem uma tal faixa especial onde toca música, contrataram um humorista que vai estar lá junto com o coordenador, que também faz o horário das 4 às 6 da tarde. Já passou a abrir comerciais à vontade para tudo e para todos, é sinal de que algo não vai bem. Eu li outro dia na coluna aí do Flávio Rico que a TV Bandeirantes sustenta algumas rádios, né? Eu até achei estranha essa afirmação dele. Mas aí você me falando da Sul América Trânsito, eu acho até que começa a fazer algum sentido, então, porque como eles estão abrindo aí o leque comercial aí para outras empresas aí das quais você citou, né? Então eu estou começando a achar que realmente faz sentido, que a ordem é tentar faturar o máximo que puder lá. Tudo por dinheiro. Mas me diga uma coisa, mas não é a Sul América que banca essa rádio? Sim, a Sul América é o patrocínio master, né? Mas eu acho que eles devem, claro, eles vão aproveitar também, né? A audiência, o prestígio da rádio. A Sul América Trânsito tem um grande prestígio aí entre os motoristas de São Paulo. É uma rádio muito querida aí, principalmente aí, que ela é uma rádio útil na questão dos picos, nos picos de trânsito aqui da cidade de São Paulo, né? Então, realmente eles aproveitam aí para abrir o espaço comercial e poder faturar mais ainda. Não está errado, mas eu acho que, de repente, eles têm que saber dosar isso aí para não aborrecer o ouvinte. Já descaracterizou completamente. Eu ouço aqui para acompanhar a Sul América Trânsito e não é mais o que era, já está completamente descaracterizado. E uma outra coisa que eu percebi também, eu vou citar especificamente uma locutora, Ana Paula, acho que é Rodrigues, qualquer coisa assim, ela faz 2 horários e o próprio coordenador faz um horário das 4 às 6 para dar o horário certo daqueles que trabalham. Eles diminuíram, inclusive, o número de apresentadores. Tem um detalhe, né? O pessoal lá está trabalhando em jornada dupla, né? Então, por exemplo, tem gente aí da Band News FM que vai fazer também Band News TV. Sim. Então tá começando a acontecer isso. O pessoal lá vai trabalhar bastante lá no Grupo Bandeirantes. Então, quem permanecer por lá vai ter excesso de trabalho. Olha,
Eu sei lá, viu? E essa do Bate, a mim causou estranheza. Esse menino jogou fora uma grande oportunidade quando saiu da Record, levado pelo Canto da Sereia e foi para Bandeirantes, onde se sabe que ninguém dá certo na Bandeirantes. Eu não vi ninguém dar certo na Bandeirantes até hoje, Rodney. Eu acho que teve um erro de avaliação, talvez dele próprio, né, e de quem o contratou, né, achando que de repente aquela audiência toda que ele tinha na Record era apenas dele, né. Então, eu acho que aconteceu o mesmo fenômeno do Luciano Fatiolia, um profissional que tem todo o meu respeito, mas que na época que estava na Record dava índices de audiência aí muito bons aí pro horário da manhã, chegou a virar uma pedra no sapato da Globo, acabou saindo, foi para Bandeirantes, só que lá não repetiu o sucesso esperado. É a mesma coisa com o Bate. Ele tem tinha prestígio no balanço geral da Record, era um nome que tinha muita audiência, mas aquela audiência não era dele, era da Record. Exatamente. É um grande problema que muitos executivos e muitas pessoas de televisão confundem, né? Então acham qual a audiência é do canal ou da pessoa. Se começar a saber separar isso, talvez muita gente aí não vai trocar os pés pelas mãos. E tem um outro detalhe, né? Eu estava conversando com um colega meu e ele até por conta dessas demissões no Grupo Bandeirantes, agora assim, quem é que vai demitir o cara que contratou o Bate a preço de ouro, né? Porque não foi barato, né? Não foi. Não foi, então... E falando de Bandeirantes também, viu, Rodney? O Agora é Tarde, que é apresentado pelo Rafinha Bastos, também vai sair da grade, né? O Agora é Tarde, que também era transmitido aí retransmitido pela Band News FM. Né? O programa acabou e toda a produção foi demitida. Pois é. E aí, como é que vai ficar? O verbo para contratar um profissional aí a peso de ouro tem, né? E esses 100 profissionais aí que vão ficar aí na Rua da Amargura, né? Porque não é só a Bandeirantes que está demitindo, outras emissoras também, né? A situação está difícil aí, né? Em outros canais de televisão, não sei se é verdade ou mentira, às vezes pode até ter um exagero, mas eu estava vendo aí uma manchete de que a Rede TV pode vender 22 horas aí para o R.R. Soares. Agora, Rodney, eu tenho informação de um colega de profissão aí, um ótimo profissional, teve uma passagem pela Bandeirantes, né, em São Paulo, e ele estava me falando o seguinte, é uma grande panelinha, os diretores, entendeu? O cara não entende bolhufas. Não entende. É uma panelinha, daí talvez nós possamos explicar agora, todas essas atitudes aí. Rodney, outra coisa, eu acho que não existe esse negócio de rádio web. O que existe é rádio via FM, rádio via AM e rádio via web, mas não rádio web. Nós temos rádio via web. E outra coisa, manda aqui o Marcelo Tibério, então realmente vem de encontro ao que eu te disse. A Sul América não irá renovar o contrato com o Grupo Bandeirantes depois do término deste. Por isso que já estão sendo feitas alterações em sua grade. Faz sentido. E o Marcelo de Sena, que está sempre ouvindo a gente, me lembra que também ocorreram demissões no Rio de Janeiro, no Grupo Bandeirantes do Rio de Janeiro. Ele cita aqui que a Rádio Bradesco Esportes também dispensou vários profissionais, os apresentadores Freitas Neto e Edson Júnior e outros 2 profissionais da equipe técnica. Então, a crise é geral. São José dos Campos, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, todas essas praças aí demitiram profissionais. Então, realmente a situação não está fácil mesmo, não só para o Grupo Bandeirantes, mas assim para os conglomerados de mídia como um todo, né? Olha, muito... eu não sei se verdade ou se mentira, mas me passaram essa informação há algum tempo atrás, que a Bandeirantes paga para a Rádio Metropolitana São Paulo, que é a dona da concessão, R$800 mil por mês. É isso que se comenta, e eu acredito, porque a Rádio Sul América Trânsito cobre São Paulo inteiro, cobre o Vale do Paraíba, e você chega até o sul de Minas e até para frente de Barra Mansa, você vai lá para frente, porque como ela tem a antena no Pico do Urubu, ela chega muito longe. Então deve ser mesmo, e o Sanzoni pode ser tudo, mas trouxa ele não é, viu? E agora também seria curioso, né, levantar qual que é o acordo comercial com a Sul América Trânsito, né, que eu imagino que eles devam pagar algum valor aí para o Grupo Bandeirantes para manter o projeto, né.
E aí vamos ver se de repente esse valor ele supera aí os custos do aluguel da concessão. Eu acredito que a Sul América Trânsito esteja bancando mais de 1,5 milhão a 2 milhões por mês, porque ela banca tudo. Essa informação que eu tive aqui de uma pessoa, essa última informação que eu estou dando, de uma pessoa do próprio grupo, que ela banca tudo, ela banca as despesas todas, o aluguel da rádio, a geração de conteúdo, a energia elétrica, o custo dos materiais, é tudo bancado pela Sul América. Então deve atingir os 2 milhões por mês, o que é uma barbaridade. Veja bem, a Mitsubishi não conseguiu ir para frente, né? Loucura, né, João? Não, não conseguiu. Mas também aí é aquela questão, né? Depende, essas rádios customizadas, né? Como nós tínhamos aqui no mercado, como o Oi, como o Mitsubishi, elas dependem muito também do humor aí dos responsáveis pelo marketing dessas empresas, né? Então, chega uma hora que às vezes eles cansam de abrir a torneirinha. Foi o que aconteceu com a Oi, que até cortou o projeto na internet, né? Que eles tinham deixado o dial e ficado apenas na internet. E a Mitsubishi FM também, que abriu mão aí do seu projeto de rádio aí ao lado do Grupo Bandeirantes. Verdade. O que está acontecendo aí? A rádio, agora tem uma rádio Feliz, é? Pois mistério, então, vamos colocar assim, mistério em Belo Horizonte. Uhum. Nós temos uma situação bem curiosa. Existe uma rádio lá muito querida pelo público daquela cidade chamada Guarani FM, que ela pertence ao grupo dos Diários Associados. E as últimas notícias que surgiram davam conta de que ela iria sair do ar para dar lugar à Feliz FM. A Feliz que já é uma rádio que é ligada aí ao pessoal da igreja Comunidade Paz e Vida, da família Palharim, e ela já opera aqui em São Paulo, vai começar a operar no Rio de Janeiro e vai estender aí os seus tentáculos até Belo Horizonte. Só que o que acontece? A partir do momento em que foi divulgado essa entrada da Feliz FM lá em Belo Horizonte, aí o próprio grupo religioso deu uma recuada. Então agora eles já não mais confirmam essa estreia no dial de Belo Horizonte no lugar da Guarani FM. Essa emissora que está no ar atualmente, a Guarani, ela é uma emissora que toca, é uma emissora do segmento adulto, que toca flashbacks aí dos anos 70, 80, 90, e como eu disse, ela tem um grande prestígio aí entre o público e tem muita gente aí se mobilizando via internet, via as redes sociais para protestar contra o possível fim da emissora. Me lembra um pouquinho aí o que aconteceu há alguns anos com a Musical FM aqui em São Paulo, já em 1999, quando ela deixou de existir e foi arrendada aí para vários grupos religiosos, né? Então a rede LC de emissoras acabou abrindo mão da sua concessão e acabou abrindo mão do projeto bem bacana aí de rádio de MPB, passando aí para igrejas. Então está acontecendo mais ou menos a mesma situação em Belo Horizonte, com os ouvintes protestando aí com o possível fim da Guarani FM, meu caro João. Olha, no Brasil você não tem seriedade nas rádios. Nenhuma seriedade. Vai ao gosto daquele que é o plantonista. O coordenador de plantão. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não existe seriedade. E eu fico pensando o que pode acontecer, porque você tem emissoras nos Estados Unidos que você tem comunicadores há 30, 40 anos. Vamos voltar no tempo, Rodney. Mesmo Hélio Ribeiro, por conta do gênio que tinha, não ficava na mesma rádio. Ele começou acho que na América, depois foi para a Tupi, da Tupi foi para Bandeirantes, da Bandeirantes foi para outra. Ele não ficava muito tempo na mesma rádio. Ele conseguia sucesso porque Hélio Ribeiro é Hélio Ribeiro. Agora, não dá para entender o que acontece. Fica se trocando e não se tem fidelidade ao veículo que você está. O comunicador não tem fidelidade, é o caso mesmo na televisão do BAC, e os diretores não têm nenhum respeito pelos comunicadores. Mas pior ainda, não tem nenhum respeito pelos ouvintes, né? Por que você acha que hoje, de repente, as pessoas ouvem menos o rádio? Porque a partir do momento em que elas se afeiçoam a certas emissoras, elas dedicam preciosas horas da sua vida para
ouvir a programação da mesma. Aí o que acontece? Chega um belo dia, ela liga o rádio, não ouve mais a sua rádio preferida, entra no lugar aí qualquer outro tipo de programação, seja religiosa, seja via satélite. Esse ouvinte se decepciona e deixa de ouvir rádio. Toda aquela magia, né, Rodney? Porque ele não tem mais aquela rádio que ele gostava de ouvir. Então eu já vi isso várias vezes. Quando a Band News deixou de existir, a Band News FM deixou de existir lá em Campinas, eu recebi várias mensagens no meu blog, lá no radioamantes.wordpress.com, várias mensagens de ouvintes indignados com a mudança. E, quer dizer, não sei se de repente eles representavam grande parte dos ouvintes, mas eram pessoas que admiravam a programação da emissora, gostavam de ouvir o Zé Simão, Poechá, Inês de Castro, a Roseli Saião, entre outros comunicadores lá competentes, e de uma forma ou de outra não tiveram nenhum aviso de que a emissora ia sair do ar e ficaram órfãos sem pai nem mãe. Aí esse camarada passa a não ouvir mais o rádio por conta disso, porque ele não se sente respeitado, ele não se sente mais representado na sua preferência. Então, eu acho que esse tipo de situação é danoso para o veículo, porque você demora muito para construir um público, aí de repente de uma hora para outra, esse público que você construiu, que não é fácil, é um longo caminho que se percorre, você acaba jogando fora devido a algum tipo de problema, algum tipo de situação lá da qual o ouvinte nem tem culpa. Rodney, se você me permite, até citar uma rádio, eu tenho uma saudade enorme, rapaz, até hoje, a Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Sim, é verdade. Nossa, a Rádio Mundial, ela é uma outra rádio aí também, eu cito aqui a 97 Rock. A Difusora de São Paulo, né? Oi? A Difusora de São Paulo. Não, mas a Difusora houve um outro problema. Depois que saiu de lá Caion Gadia, depois que Luiz Fernando Malhoca passou por lá e foi embora, foi um outro coordenador. E o outro coordenador chegou e popularizou a programação. Foi o começo do fim. Aí a Excelsior também popularizou a programação. A máquina do som. Exatamente, porque o ouvinte não suporta esses tipos de mudança abruptas, porque se você não tiver uma identidade na rádio, exatamente, João, você não vai angariar ouvintes novos e vai perder os que tem. Foi exatamente o que está acontecendo com a Antena 1. Exato, né? E eu vou citar, quer ver, aqui em São Paulo tinha a 97 FM, que hoje é uma rádio dance, e tem lá um debate esportivo aí que sustenta a programação. Num passado muito distante ela era rock and roll, e ela tinha uma programação bem alternativa, mais alternativa até do que 89, e vários ouvintes lá gostavam da emissora, tinha o Kid Vinil apresentando programas lá. De uma hora para outra a emissora deixou de existir e virou dance. Aqui também tem um outro exemplo aí dos anos 90, a Rádio Globo FM, ela tentou aí um caminho aí no segmento adulto, que até foi bem sucedido também, conseguiu aí conquistar vários ouvintes, tinha uma qualidade, tinha programas aí apresentados pelo Luiz Antônio Melo, um radialista carioca aí que ajudou a fundar a Rádio Fluminense FM. Também chegou uma hora, a Globo desistiu desse caminho e resolveu ir para o segmento popular, com a Rádio X, vocês devem lembrar. Marcelo. Então é isso, essas idas e vindas do rádio não formam um público, e o público que você forma, você joga fora e o camarada pega, o cara desliga o rádio, vai fazer outra coisa, por isso que depois vai procurar outros veículos como internet, TV a cabo, enfim. Então, eu acho que é um círculo vicioso, desculpe. Eu vou mandar para você depois inbox, porque eu não vou dar o nome da pessoa no ar, mas é um profundo conhecedor de rádio, é uma das pessoas que mais conhece rádio nesse país, faz muito rádio e diz o seguinte: os números atualizados nos mostram que as rádios transmitidas por web já estão abocanhando 40% das audiências das rádios AM e FM. É um profundo conhecedor de rádio, viu? É um homem que conhece rádio como poucos. E o Marcelo de Sena, eu quero agradecê-lo, que nos abastece de notícia, também manda para você e para mim que reencontrou com Orlando Duarte, ainda lúcido, e falando as novidades, e só aparece de vez em quando. E que um locutor que começou na Antena 1 em 92, se consagrou na TV, no futebol, assinou o contrato e vai estrear quarta-feira na Fox Sports, o Nivaldo Prieto.
Exatamente. O Nivaldo Prieto, que fez uma carreira toda aí no FM, não só na Antena 1, mas também em emissoras como Eldorado, antiga Eldorado FM. Depois ele migrou para narração esportiva e agora ficou aí, também foi uma das pessoas aí que teve problemas aí no Grupo Bandeirantes, e hoje ele acertou com a Fox e com certeza aí a carreira dele vai continuar deslanchando aí como já há muito tempo. Olha, e eu quero te dar o seguinte, antes de você continuar na pauta, nesse negócio aqui que tem de rádios de São José dos Campos, eles colocam em primeiro lugar uma FM, em segundo lugar uma FM, em terceiro lugar uma AM, em quarto lugar uma emissora, aquelas que tem 25 watts, e em quinto lugar uma AM. Quer dizer, não tem seriedade. Você primeiro não pode misturar rádio FM com rádio AM e rádio comunitária. E rádio comunitária. Não tem cabimento, sem pé nem cabeça. O Rodney. Não, o pessoal pega os dados da pesquisa, né, e tenta torcer aí ao seu bel prazer, né? E forjam as pesquisas, essa também, é a verdade. Também, as pesquisas... Agora, por exemplo, eu já vi isso também. Você sabe que aqui em São Paulo e nas grandes praças você tem dois tipos de pesquisas, né, das 7 às 18 horas e das 6 à meia-noite. Então, Sim. Por exemplo, se a minha emissora está melhor na pesquisa das 6 à meia-noite, eu vou pegar e vou usar esses dados aí para poder bater bumbo aí com os ouvintes e com o mercado publicitário, né? Então, é uma prática bem comum aí, essa que você falou, de pegar os dados, sejam eles do Ibope ou de outras empresas aí que a gente não conhece, e adaptá-las aí para que a emissora fique bem aí fique bem na fita. Olha, eu quero agradecer aqui o Luiz Wagner Machado, que nos manda uma mensagem dizendo que esse aqui é um programaço. E ele observa que o Brasil, e os caras vão saqueando o Brasil com o meu, o seu, nosso dinheiro, e tem sujeira embaixo do tapete. E a Showtime é verdadeiramente uma rádio de qualidade excelente. Opa. Luiz Wagner Machado, muito obrigado a você. São ouvintes como você, um grande abraço, e são ouvintes como você que nos fazem continuar e nos fazem, faz o Rodney Brocanelli estar a postos às 9 horas da manhã de uma sexta-feira, faz a Zildete Montiel, faz a Miriam Campanhã, faz outros todos estarem a postos, o Marcelo Tibério desde as 6 horas da manhã. É isso que nos dá a coragem para continuar, o Rodney. Pois é, e mais aqui retorno de ouvinte, né? O Adriano Ferreira, bom dia a todos, esperando a hora do Cantinho do Abreu. Vamos lá, Cantinho do Abreu. Hoje não tem, aqui na pauta eu tô vendo aqui, hoje não tem. Mas como não? Abreu. Como não? Hoje não tem notícia envolvendo o Abreu. Mas não pode, tem que ter. Alguém ele roubou, alguém ele fraudou, algum cristal ele trocou, alguma rádio que não é de São Paulo está transmitindo em São Paulo, alguma coisa o Abreu fez. Mas isso aí tudo é notícia velha, né? Eu tô falando de novidades, assim, coisas recentes. Então, por enquanto, não temos, mas... Aqui o Abreu é um personagem constante aqui do Rádio Amantes no Ar, estaremos sempre de olho aí nas movimentações dele. Bom, o que mais da pauta, Rodney? Pois aconteceu uma situação bem curiosa essa semana, né? Envolvendo vamos continuar aqui na seara das rádios webs, né? Uhum. Um dos destaques da quarta-feira de futebol, depois do golaço do Robinho na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo por 3-0, foi a atuação do atacante Gil na goleada do Clube Atlético Juventus sobre a Francana pelo placar de 4-0, em partida válida pela Série A3 do Paulistão 2015. O jogador, o Gil, foi o autor de 4 gols da vitória do seu time. E esse feito virou notícia nos grandes portais, destacando o fato de que o Gil ganhou um prêmio da Rádio Web Moca, uma emissora que se dedica à transmissão dos jogos do simpático Moleque Travesso. Ele foi premiado com Vale Esfirra, oferecido por uma casa alimentícia chamada Esfirra Juventus, que é um dos patrocinadores da Web Rádio naquele velho esquema de se premiar o melhor em campo. Como o Gil, que já jogou no Corinthians, né, o Flávio Ascar deve ter um pôster dele aí na parede do quarto, como ele ultrapassou todas as expectativas, o Vale Esfirra foi dobrado. O prêmio normal dá direito a 30 esfirras, mas o atacante ganhou um vale de 60. Então, o Gil, repetindo, é um jogador aí que já atuou em diversos times do futebol brasileiro, como Corinthians, Cruzeiro, então é um jogador que tem uma mídia, ele chama bastante atenção. Então, desde a época que ele foi para o Juventus, tem uma cobertura de mídia em cima. Não sei se você e o Rogério devem lembrar, ele é o autor de uma famosa frase aí, eu não vou repetir aqui na íntegra, porque tem palavrão, né? E esse é um programa de família, mas
um áudio muito famoso aí que circula na internet, né? O repórter vai lá e pergunta, no meio da comemoração de um campeonato, o repórter pergunta: e aí, Gil, vale tudo? Aí esse jogador responde: vale sim, só não vale dar o 3 pontinhos. Vocês devem lembrar, o Marcelo Tibério deve lembrar, tem. Um áudio famoso. A lei de Gil. A lei de Gil, exatamente. Então hoje ele está jogando no Juventus. E desde o momento em que ele passou a atuar pelo Moleque Travesso, tem muita mídia em cima. E agora, nessa semana, ele acabou com a partida. Tinha que ser contra a Francana, né? Meu pai é lá, meu pai é daquela região, foi torcedor da Francana. Então, e aí, com isso, né, veio toda a mídia, né? Em torno da Esfirraria Juventus e da Web Rádio Moca. Então, o Sport TV, aquele programa Redação Sport TV, que tem um quadro dedicado aí à reprodução dos gols são narrados aí por emissoras de rádio, deu destaque aí para a narração do pessoal da Rádio Web Moca de um dos gols do Gil, o pessoal lá da equipe que, entre aspas, torce pelo Moleque Travesso, né, se esgoelou para transmitir o gol, realmente ganhou um belo destaque, e se eu fosse o dono da Esfirraria Juventus, estaria muito satisfeito porque ele ganhou uma mídia aí gratuita nesses últimos 2 dias, João. Olha, e o Luiz Fernando Malhoca manda um e-mail nos cumprimentando, dizendo que está uma maravilha a nossa transmissão, e diz o seguinte: João, Rodney, Marcelo Tibério, gafanhoto, até ele já sabe que é gafanhoto, hein? Né? Um abraço, Luiz. Percebam que as rádios via web estão se infiltrando cada vez mais. Hoje o próprio Grupo Bandeirantes já anuncia que estão em todas as plataformas e já colocaram aplicativos para rádio, para tablet, para tudo mais, porque é muito mais seguro e às vezes o som é melhor. Sim, sem dúvida. O rádio pela internet dentro de casa é uma experiência maravilhosa de ouvir. Eu sempre costumo brincar que o meu notebook é o meu rádio de ondas curtas. Quando eu era moleque, meu grande sonho era ter um rádio de ondas curtas para poder pegar as rádios do mundo todo aí que estivessem disponíveis naquela frequência. Não pude realizar o meu sonho dessa forma, mas eu pude realizar de uma outra maneira a partir do momento em que a transmissão de rádio pela internet ganhou um outro patamar, né? No começo era uma coisa muito rudimentar, a qualidade de áudio não era mais adequada. Hoje não, hoje a experiência de se ouvir rádio pela internet dentro de casa é maravilhosa. Então parece que quando eu ouço a Showtime antes do meu horário, parece que eu estou aí no estúdio ao lado do Rogério Alcântara, do Falava Scar, do João Alckmin e do Fufunha. Olha, e eu quero dizer o seguinte a você, eu sou obrigado a reconhecer, embora seja um canalha, que Marcelo Tibério tem fixação por som. Qualquer alteração, por mínima que seja, é o suficiente para estressar Marcelo Tibério e ele passar, se for o caso, a noite inteira acordado, e já aconteceu isso, querendo saber por que tem um pequeno chiado, ou por que a música, ou por que a vinheta não está na mesma qualidade que deveria estar. Então nós devemos a qualidade de som a Marcelo Tibério, porque o cara é chato. Olha, e pergunta aqui para você, Eliciane Alves, que ficou sabendo que a apresentadora e jornalista Doris Guice está querendo retornar à mídia. Será que ela já acertou com alguma emissora? Fiquei sabendo que uma das vontades da apresentadora era fazer um programa de rádio. Será que ela já acertou, Rodney? Eu não tenho informação. Eu tenho conhecimento de que ela quer voltar à mídia faz tempo, né? A Doris Guice é uma excelente profissional. Eu acho que ela se equivocou em algumas decisões pessoais da vida dela, mas ela tem o nosso total respeito, mas eu torço para que ela volte aí. Tem uma voz bonita, tem uma presença marcante aí na televisão. A gente torce para que ela volte ao rádio, à TV, principalmente a TV, o mais breve possível. Olha, e manda aqui o Caju Coelho lá do Recife. Showtime, uma rádio de qualidade para ouvintes qualificados. E o Grande Caju. Marcelo de Sena te avisa que hoje é aniversário de Anderson Cheni. Sim, já mandei os parabéns aí pelo Facebook e fica aqui então o nosso registro. O Anderson Cheni, que já foi entrevistado aqui pelo Rádio Amantes no Ar, tem um blog de rádio, o endereço é cheninocampo.blogspot.com, com informações de bastidores. O Cheni com informações exclusivas aí, bem interessante. O trabalho dele tem meu total respeito, é um camarada do bem, então
Parabéns a ele aí por mais esse aniversário natalício. Olha, vamos voltar agora. Hoje está muito divertido o programa, estão gostando muito, porque estão dizendo que nós estamos fugindo toda hora da pauta. É bom quando a gente foge da pauta, Exatamente. volta. Aqui eu digo que é mais do que um programa, é um bate-papo sobre rádio que envolve muitas pessoas. Ou como dizia a vinheta de Ferreira Martins, é mais do que um programa, é um programão. Exatamente. Exato. Bom, voltando para a pauta. Pois temos uma notícia triste aí envolvendo o rádio nessa semana. Foi divulgada pelo Vander Luiz e depois foi confirmada aí durante a semana. Morreu o professor Pierluigi Piazzi, que apresentou o programa como 620 kilobytes na Rádio Jovem Pan e o Plug 700 na antiga Rádio Eldorado, hoje Estadão. O enterro aconteceu no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, e ao lado do também professor Tarcísio de Carvalho, o Pierluigi Piazzi foi um dos primeiros a falar sobre a internet no rádio. Então, os 620 kilobytes, tem mais de 20 anos isso, né? O Pierluigi Piazzi e o Tarcísio de Carvalho foram pioneiros aí no sentido de tentar explicar aí ao ouvinte comum, ao cidadão comum, como é que era o funcionamento da internet. Eles começaram na Rádio Jovem Pan, com grande sucesso, com 620 kilobytes, e depois se transferiram para a Rádio Eldorado e continuaram lá com o Plug 700 aí, com um programa de bastante prestígio e de audiência aí cativa. Então fica aí o nosso registro da morte do Pierluigi Piazzi, a nossa tristeza, e dizer aí que ele praticamente foi uma pessoa que ajudou outras a entender como é que funciona a internet hoje, esse veículo que já é dominado aí por grande parte da população brasileira. Olha, e outra coisa, viu, que me deixa muito feliz, acabei de receber uma informação aqui, que o menino lá da Jovem Pan, como é que é o nome dele? Reinaldo Azevedo? Reinaldo Azevedo, tem o Reginaldo, vai Reginaldo. Vai, Reginaldo. E agora, como nós temos o Flávio aqui, o Flávio está se restabelecendo de uma cirurgia, Isso. Mas daqui a uns 10 dias estará conosco novamente. Nós temos aqui o seu Luiz, que é o nosso presidente. E ele lá agora também tem o Luiz, que é um cidadão que imita o presidente da República, o ex-presidente Lula. Isso quer dizer o seguinte: estamos fazendo história, Rodney Brocanelli. Eu sei, né? Como diz o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, né? Olha, e o Marcelo Tibério manda aqui, pergunte ao Rodney se ele se lembra quando a FM começou a ser transmitido, não tinha nenhuma empresa patrocinando, pois ninguém acreditava nessa tal de FM. Como a rádio via web está acontecendo a mesma coisa. Como é que é? Tá. Atenção, senhores que estão acabando com as FMs, pensando somente em ganhar dinheiro em cima de dinheiro. A web está fazendo com a FM o que o MP3 fez com o CD. É verdade. É absoluta verdade. Os primeiros a falarem de tecnologia na rádio foi através da Rádio USP no final dos anos 80, passando inclusive sons de programação via FM para ser gravado e carregado no computador. É verdade isso, eu me lembro disso, viu? Eu também me lembro, se eu não me engano, o programa era Clipe Independente, né? Ou alguma coisa de Clipe Informática, desculpa. Clipe Independente era da Brasil 2000. Era Clipe Informática, ou próximo disso, eu lembro também que eles... Na época, né, os primeiros programas de computador eram utilizados em fita cassete, né? Sim. E aí a Rádio USP FM, ela transmitia aí os dados de alguma forma, né? Para que a pessoa, então, pudesse gravar pelo seu aparelho de som e ela rodar aí no software que ela utilizava. Software bem rudimentar, diga-se de passagem, e realmente foi um dos programas, assim, pioneiros aí na informática como um todo, né? Agora, a dupla formada pelo Pierluigi Piazzi e pelo Tarcísio de Carvalho, eles dedicaram aí a desvendar os meandros da internet, né? Que naquela época estava começando, era uma novidade, era o uso comercial da internet. A internet existe aí desde os anos 1960, né? E ela era uma coisa restrita aí ao mundo acadêmico dos Estados Unidos. E depois, alguém aí decidiu que ela podia servir aí comercialmente, então aconteceu isso, e hoje a internet faz parte aí da vida das pessoas. Muitas pessoas aí não dispensam acesso à internet. Olha, e diz aqui o Caju Coelho que não somos filhos da pauta, mas filhos da diversidade. Vamos voltar para a pauta. O que mais tem na pauta? Vamos voltar para
agora a pauta, então eu preciso, até o Marcelo Lucena está ansioso para que eu dê essa notícia. Opa. O locutor esportivo Rogério Assis estreou nesta terça-feira na equipe esportiva da 105 FM, aqui em Jundiaí. A 105 FM é de Jundiaí, mas dá um jeito de entrar aqui em São Paulo, com som bom, etc. Mas, de qualquer forma, o Rogério Assis deixou a equipe esportiva de Alexandre Barros na Rádio Capital, 1040, onde permaneceu por apenas 4 semanas. Ele se despediu da emissora no último domingo, no jogo entre São Paulo e Marília. Inclusive, eu estava lá no estádio, transmitindo essa partida pela Prêmio Esportes. E é importante ressaltar que o Rogério Assis vai conciliar a 105 FM com a sua escala na Rádio Bandeirantes de Campinas. Então, o Rogério Assis permanece em 2 emissoras, mas agora ele está num prefixo FM, narrando partidas pela 105 FM. Ele narrou na terça o jogo do Corinthians e ontem o jogo entre Ponte Preta e Santos. Rogério Assis, que já foi entrevistado aqui pelo Rádio Amantes no Ar, uma entrevista bem movimentada, né? Você deve lembrar disso. Sim. Mas agora eu acho que as coisas aí na carreira dele estão entrando nos eixos, tanto aí na 105 FM como na Bandeirantes de Campinas, onde ele transmite as partidas aí dos bravos Guarani e Ponte Preta. Guarani que infelizmente está numa situação difícil, complicada, mas a Ponte aí está na Série A do Campeonato Brasileiro, promete incomodar aí os grandes. Olha, me mandou uma informação dizendo aqui que dentro daquilo que você falou a respeito de jornada dobrada, o coordenador da Sul-América, o Ronald Jimenez, coordena a Sul-América, apresenta e ainda faz o arquivo musical na Bandeirantes, quer dizer, jornada tripla, né? Exatamente, o arquivo musical que é gravado, né, e é exibido todos os domingos aí pela manhã, antes do programa do Milton Neves. Deixa eu só fazer um registro bacana do Ronald Jimenez, né? Eu não sei porquê, eu acabo recebendo no meu blog muitas mensagens direcionadas ao programa Arquivo Musical e a ele, o Ronald Jimenez. Aí isso aí acontece toda semana, tem 2, 3, 4 mensagens aí de ouvintes do programa, falando do programa, mas só que como eles não discernem que o blog é apenas um blog informativo, né, um blog de notícias sobre rádio, eles deixam a mensagem lá achando que o Ronald vai ler todas aquelas mensagens. Aí eu fiz um acordo com ele, conversei com ele e falei, olha, está acontecendo isso e, eu acho bacana você dar uma atenção para os ouvintes. Aí eu tenho uma combinação, sempre as mensagens que chegam lá, eu mando para ele acaba lendo no ar. Outro dia até ele fez uma citação bacana aí, a minha pessoa na Rádio Bandeirantes, e eu quero deixar aqui um abraço ao Ronald Jimenez do Arquivo Musical e da Sul-América Trânsito. Me parece ser um bom caráter. Agora sim. Eu gosto muito da voz do que vai depois dele, acho que é Fernando Barreto. Já é antigo de rádio, antiguíssimo, já é um senhor, mas tem uma voz maravilhosa o Fernando Barreto, viu? E o Ronald Jimenez é um camarada que também tem essa preocupação aí com os ouvintes também, né? Então eu queria entender qual que é o motivo que faz com que as pessoas deixem as mensagens lá para ele no meu blog. Talvez é porque ache mais fácil, não sei, mas de qualquer forma o que eu garanto é que o Ronald Jimenez recebe essas mensagens e depois faz o registro delas aí no programa. Bom, olha, eu quero dizer aqui, o Marcelo Tibério me mandou uma informação, e por falar nisso, a Macaca enfiou 3 no Santos, viu, Joãozinho? Nosso time também, ontem, eu vou dizer uma coisa, para mim não faz diferença nenhuma, porque se ganhar eu fico feliz, se perder não me faz diferença, eu não vou a campo de futebol, eu não assisto futebol, eu não quero nem saber, eu só faço o seguinte, eu torço sempre contra o Corinthians. Se um dia eu for para uma terra que não exista Corinthians, eu vou fundar um para torcer contra. E a única coisa que eu acho é que deveriam modificar aquele CDP lá de Itaquera e já transforma num cadeião, porque você sabe que quando o Corinthians joga, diminui o índice de crime em São Paulo. É verdade. Vamos voltar para a pauta, Rodney. Pois deixa eu fazer um registro então aqui na Transamérica, né? Transamérica FM 100,1 de São Paulo, é um registro e depois tem a crítica, né? A Transamérica volta a veicular, né? O pessoal bota a exibir, mas na verdade é veicular neste domingo, porque você não pode exibir uma coisa pelo rádio, você concorda, João? Mas você não exibe nada pelo rádio. Você veicula, né? Exatamente. Mas então, a Transamérica veicula a partir desse domingo o programa Sarcófago, atração que foi um grande sucesso na grade de programação da emissora nos anos 1990 e conta com programação voltada ao flashback.
A atração irá ao ar todos os domingos a partir das 10 da noite e vai trazer os maiores sucessos das décadas de 1980, 90 e início dos anos 2000. O programa ressurge atualizado e moderno com o intuito de incentivar os ouvintes a participar por intermédio das redes sociais, relatando suas experiências vividas na época do lançamento da música. É uma proposta boa até. Em cada bloco da atração, uma faixa ganha destaque e o ouvinte irá conhecer um breve histórico do single do artista. Bom, essa é a notícia, o comentário. Por que a Transamérica está sempre voltada para o passado, né? Então tem aí, até hoje, a emissora tem o Adrenalina, que foi um grande sucesso aí no final dos anos 80 e 90. Agora vai voltar com o Sarcófago também, que é um programa também da época áurea da Transamérica, que ela estava nas primeiras colocações de audiência. Então eu acho que é um apego demasiado ao passado aí, muito distante, né? Hoje a Transamérica, pelo menos aqui em São Paulo, ela está bem longe aí da briga pelas primeiras colocações de audiência. Eu acho que não é com a reciclagem de programas do passado é que ela vai voltar a ter uma certa competitividade no ranking do Ibope, né? Então eu acho que elas deveriam seguir por um outro caminho para tentar aí retomar o prestígio de antes. Ô Rodney, você se lembra, não sei se é da sua época, aí o Marcelo Tibério manda aqui, cuidado Joãozinho, Rodney também é corintiano. Bem feito para ele, viu Marcelo? Bem feito. Mas puxa vida, eu sou Sociedade Esportiva Jornalismo Futebol Clube. Viu? Se lascou, Marcelo. Eu não sei se... Você se lembra quando a Transamérica entrou no ar? Que ela tocava flashback, tinha locutores de primeira qualidade, Luiz Carlos Araújo, o Preguinho, Dárcio Arruda chegou a trabalhar lá, Henrique Regis. É a mesma coisa que talvez as pessoas fiquem chocadas. A Transcontinental, quando entrou no ar, tinha excepcionais locutores e era uma rádio essencialmente adulta. Você deve se lembrar disso. Eu lembro, quem fazia as vinhetas da Transcontinental era Antônio Carvalho. Exatamente. Exatamente. A Transamérica, eu peguei essa fase da Transamérica mais formal, né? Eu lembro disso quando a minha mãe comprou um rádio relógio, isso foi em 1977, 78. A memória pode me trair, né? Mas a Transamérica já existia e já veiculava uma programação assim, bem formal, bem adulta. Aí depois, na virada aí dos anos 80, é que ela passou a descontrair mais a programação, né? Passou a adotar a linguagem do FM, a linguagem do FM jovem, e aí disparou na liderança de audiência. Ficou com esse trono aí durante muitos anos, mas depois, aí com a questão do satélite, né? Eu acho que a derrocada da Transamérica aconteceu quando eles começaram a se preocupar com as redes, com a rede via satélite. Aí deu uma caída aí na audiência e hoje ela tem o quê? 30 mil ouvintes por minuto, muito longe aí dos números que ela tinha na virada dos anos 80 para os anos 90. Mas... E hoje um dos carros-chefes da emissora é o futebol, né? Aqui em São Paulo, comandado pelo Éder Luiz. Mas por que você acha que o satélite foi a derrocada da Transamérica? Porque, assim, de repente aquela coisa, eles precisaram adequar a programação para o país todo, né? E o gosto musical do ouvinte de São Paulo era bem diferente do gosto musical do resto do país. Além disso, naquela época que a Transamérica entrou via satélite, começou a entrar via satélite, foi a época que outros ritmos, outros estilos musicais começaram a ter prestígio aqui pelo menos no Brasil, como o pagode e o axé. E a Transamérica não toca esse tipo de programação, então aí ela acabou ficando para trás. Por isso que hoje a gente tem o sertanejo, principalmente o sertanejo. Por isso que a Transamérica acabou ficando para trás. Ela podia continuar seguindo essa linha jovem, mas assim de uma forma competitiva que fizesse com que ela entrasse aí no ranking de audiência, como tem aí a Jovem Pan, a Mix e a Metropolitana. Você vê, sempre que a gente fala aqui do ranking da audiência, a gente pouco cita a Transamérica. Realmente, a Transamérica foi ficando para trás, foi caindo, mas eu acho que também faltou, eu não sei nem quem é o coordenador da Transamérica, mas faltou um coordenador, porque nós não podemos esquecer, e eu volto sempre àquela velha história, ou bem ou mal, a Alfa está sempre entre as 10, e a Alfa é uma rádio eminentemente adulta, ela não é uma rádio para garotada. Sim. E ela tem um plus a mais aí, que ela pega uma faixa etária aí de 30 a 40 anos, né? Então a galera mais
galera, não vou dizer já não tão jovem, mas também não tão idosa, né? Ela entra muito bem aí nessa faixa etária, né? Então, por exemplo, quem tem 40 anos, um pouco mais de 40 até, eu acho que ela vai até os 45, de 30 a 45 anos. Ela pega esse pessoal que ouvia muito aí rádio nos anos 80, gostava do Duran Duran e outros grupos aí daquela época, então ela consegue trafegar aí nessa faixa etária com grande desenvoltura. E nós aqui, Rodney, nós pegamos um nicho que ninguém explorou até agora. Nós vamos mais fundo, nós vamos até 1960, 61, 62, 63 e chegamos até 84, 85. Mas vamos até 61, 62, que nenhuma outra rádio tem coragem de fazer. A Showtime faz um trabalho arqueológico, né? Que ele pega o hit parade aí de um pouco bem mais antigo, né? Então, sim, realmente é um nicho de mercado também, é um nicho através do qual a Showtime se insere. Tem muitas pessoas que gostam desses flashbacks mais antigos e não tem onde ouvir aí aqui no rádio de São Paulo, principalmente. Eu desafio qualquer um a sintonizar qualquer rádio, e eu cito aqui, por exemplo, Archibald and the Drells. Ninguém mais toca Archibald and the Drells. Ninguém mais toca Engelbert Humperdinck. Ninguém toca Tom Jones. Então, é difícil, viu? E diz o Marcelo Tibério que hoje em dia o coordenador não escolhe mais o que tocar, e sim obedece ordens da diretoria. Ele tem que tocar o que mandam, infelizmente. Pois é outra coisa que a gente lamenta, né? O pessoal fica muito amarrado a essas camisas de força que são impostas pelo mercado, né? Eu acho que há espaço para ousadia. Claro que você também não vai assustar o seu ouvinte, né? Mas eu acho que você dá espaços para você colocar uma coisa diferente, assim, de forma até você, entre aspas, catequizar quem está do outro lado aí do aparelho. Pauta. Oi? Pauta, volta para a pauta. A pauta é essa, então hoje a gente foi direto, né? Nem precisou do intervalo musical, fomos direto e a pauta é essa aí, as notícias do rádio nessa semana abordadas aí aqui no Rádio Amantes no Ar. Mas Rodney, já que você não tem acabou a sua pauta, nós podemos divagar um pouco. Sim, claro. Nós podemos divagar um pouco. Você sabia que hoje nos Estados Unidos você tem inúmeras rádios segmentadas, vamos dizer, em flashback? Certo. Só que você já tem agora a segmentação dentro da segmentação. Tem uma rádio em Houston que só toca Beatles 24 horas por dia. Então eles já têm a segmentação dentro da segmentação. E no Brasil nós não temos nenhuma segmentação, porque a Alfa não toca só flashback, ela toca algumas coisas mais novas. A Antena 1 já abandonou o flashback e às vezes toca o flashback. Então, a Antena 1 ela pega um segmento mais adulto, só que ela não fica focada apenas em músicas antigas. Ela se permite a colocar coisas mais recentes na programação. Então vou dar um exemplo, Lana Del Rey. Lana Del Rey, que é muito admirada pelo Flávio Ascar, que também tem um pôster dela na sala de estar da casa dele. Sim. Sim, olha, e o Marcelo diz aqui, Rodney, eu já presenciei 3 rádios FMs tocando a mesma música, no mesmo dia, no mesmo horário. E por isso e por outras coisas que eu deixei de ouvir FM há 6 anos. Mas é verdade. Acontece muito, João e Rodney. Nossa, isso também, eu já peguei casos assim de você... Eu faço muito zapping no rádio, né? Então eu não paro numa frequência só, eu fico passeando as frequências procurando alguma coisa legal, né? Então, às vezes eu já peguei também, eu já peguei uma música numa rádio e daí lia 2 minutos ela toca em outra emissora. Isso também é mais comum do que se possa imaginar. Eu também tenho casos para contar desse tipo. E nós não podemos nos esquecer que a difusora se especializava em músicas norte-americanas e alguma coisa inglesa. E para não competir nessa faixa, o Antônio Celso se especializou com a Excelsior, a máquina do som, em música europeia. E as duas competiam entre si, mas olha, você tinha prazer em ouvir essas duas rádios. Muito prazer, realmente. Dava muito prazer ouvir tanto a difusora quanto a Excelsior. E locutores que sabiam o que estavam falando, que sabiam o que estavam dizendo. Profissionais maravilhosos. Profissionais de primeira categoria.
Hoje em dia está um inferno esse negócio, viu, Rodney? Infelizmente a gente tem que falar nisso, né? Os profissionais que estão chegando ao mercado, realmente eles entram de forma muito crua, né? Eles não têm conhecimento da história do veículo e nem conhecimento da história da música. Então, realmente, eles não... É um pessoal que, infelizmente, chega muito cru. Tanto que nós teremos aos sábados uma história da música, em que a Silvana Ribeiro, eu não sei se ela pretende fazer no sábado ou no domingo isso, nós não decidimos ainda, mas contando quem era aquele grupo, que sucesso ele fez, quando ele fez sucesso, como ele esteve na parada. E outro dia nós vamos ter os grandes temas musicais do cinema, que é uma coisa que não tem mais. Eu lembro que a Eldorado, antiga FM, Sim. tinha um programa, inclusive era apresentado pelo Nivaldo Prieto, de quem a gente falou aqui nesse programa. Então ele apresentava um programa com músicas de cinema. E a Rádio USP também, outras emissoras. Realmente faz falta aqui no Rádio São Paulo. E é o que nós vamos fazer. E encerra aqui o Marcelo Tibério dizendo o pior. Era uma música horrível, que muito provavelmente são aquelas que são pagas por gravadora para ser tocada. O famoso jabá. E diz aqui um amigo nosso, o Rodney, o seguinte, que as emissoras não têm nenhum interesse em flashback, porque flashback não há como se fazer jabá. Quem é que vai pagar uma emissora para tocar Elvis Presley? Em termos, né? Porque assim, a gente tem nós temos aí exemplos de várias gravadoras que relançam catálogos, né, de grandes artistas, né? Ou então aquelas coletâneas que você pega 2 discos, funde em um só. Então, realmente, se não existe jabá aí em flashback, então acho que de repente tem gente aí perdendo uma boa oportunidade aí, verdade. No mercado. Né? Olha, e diz aqui, só um último detalhe. Eu era um menino que aos 12 anos deixava de jogar bola e andar de bicicleta para ouvir rádio. Hoje meu desejo é de acabar com todas as emissoras FM e viva a rádio via web. Parabéns, Marcelo Tibério. Rodney, um abraço para você, uma grande semana e até sábado. Até amanhã então ou sexta-feira? Não, sexta-feira. Então é isso aí. Então voltaremos na próxima sexta-feira. Eu quero deixar aqui então um convite para que todo mundo acesse radioamantes.wordpress.com e voltaremos aí na semana que vem para falar das notícias do rádio. Um grande abraço. Um abraço, Rodney. Abraço, Rogério. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus te proteja. Um abraço na Raquel também. Outro abraço, que ela está aí envolvida com a greve dos professores aí. Muito justa, diga-se de passagem, porque sem professores nós não temos juízes, não temos engenheiros, não temos advogados, não temos absolutamente nada. Os professores são a base de tudo. É isso aí. Um abraço. Outro.